Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. Eu peço para que todos abram suas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Pai amado, Deus querido, Senhor da glória, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós estamos, Senhor, diante do Senhor e rogamos, Senhor, que a tua presença, Senhor, esteja aqui conosco, ó Pai, que o teu Santo Espírito passeie no nosso meio, Senhor, durante este culto, ó Pai, que tudo que fizermos aqui seja única e exclusivamente para a honra e a glória do teu nome. Rogamos que o Senhor abençoe o teu servo, Senhor, no momento da exposição da tua palavra, para que ele fale somente de ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de passar a palavra ao louvor, eu gostaria de dar uma pequena palavra aos irmãos a respeito das contribuições, dos dízimos e ofertas. Eu queria amorosamente rogar aos irmãos que os irmãos continuassem com as suas contribuições, normalmente com as suas contribuições, e que os irmãos procurassem, vai ser passado aí um banner com as informações, que os irmãos lessem atentamente, e que os irmãos pudessem, na medida das suas possibilidades, continuar com as suas ofertas, com seus dízimos, para que nós possamos continuar abençoando aquelas pessoas às quais nós damos todo o suporte. Os nossos pastores, as pessoas que trabalham na igreja, aqueles missionários que estão nos campos, nos campos da APMT, aqueles que nós ajudamos e mesmo aqueles missionários que nós ajudamos aqui. Então, em nome de Jesus, eu rogo amorosamente, irmãos, vamos continuar dando todo o sustento financeiro para que nós possamos continuar apoiando a obra do Senhor aqui em Vila Bonilha e aonde essas pessoas estão que nós as ajudamos. Amém? Então agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para os nossos irmãos do louvor. Pra te ouvir, pra me render.
tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é! O
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Nesse domingo a gente comemora o feriado mais importante para o cristianismo, que é a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. É o dia que a gente comemora que Cristo foi vitorioso e ganhou da morte na cruz do Calvário. A ressurreição, ela é tão importante para o cristianismo que Paulo disse em Coríntios: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Paulo, falando para a igreja de Coríntios, faz essa afirmação dura, muito dura. Lá naquele momento tinha uma discussão se era possível a ressurreição ou não. E Paulo encerra o debate dizendo que se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não existe, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente está fazendo aqui é inútil. É inútil. Se Cristo não ressuscitou, você pode desligar, porque a partir desse momento, nada do que a gente está fazendo tem sentido. Mas Cristo ressuscitou. E Ele tinha que ressuscitar. E tem um motivo para isso. A gente tem um problema, o ser humano tem um problema muito grave. E esse problema começa em Gênesis. Para a gente entender por que a ressurreição é tão importante, a gente precisa olhar para trás. E lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, cria Adão, depois Eva, e dá para eles o jardim, fala: daqui vocês podem comer o que vocês quiserem, façam o que vocês querem aqui, multiplicam, tenham filhos, vivam bem aqui, mas vocês têm apenas uma regra: não comam do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Só isso que vocês precisam fazer. Do resto, está tranquilo. Mas Adão e sua esposa comem, pecam e trazem para a humanidade o pecado e a morte. E a partir desse momento, nós estamos separados de Deus, mas essa separação não pode ser consertada pela ação humana. Os homens tentaram sacrifícios, tentaram cumprir uma lei, mas ainda assim, a comunhão plena com Deus estava quebrada essa comunhão. Só que Deus tinha um plano para resolver esse assunto. E no plano estava escrito que Cristo viria à Terra, que viria o Messias, aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados e consertaria a nossa ligação com Deus. E aí sim, de maneira definitiva. E esse Cristo nasce de uma mulher, vive, tem os 3 anos de ministério aqui na terra e morre na cruz do Calvário. Ele morre porque a pregação dele era muito dura. As pessoas daquele tempo esperavam um Messias que fosse militar, que tivesse uma mão forte e libertasse o povo de Israel da opressão dos romanos. Mas Cristo prega um reino que não é desse mundo. E esse discurso e esse reino não é o que eles esperavam. E aí eles decidem matar Cristo. Mas essa é de longe, não é nem de longe o único motivo por que Cristo morreu. Ele morreu porque a humanidade pecou. E separada de Deus, não conseguiria resolver essa situação sozinha. Então, o principal motivo da morte de Cristo foi religar, daí o termo religião, religar o homem a Deus. Bom, o texto que nós vamos ler está em João 20,
a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Nesse relato, mostra o momento que João e Pedro descrevem quando eles percebem que Cristo ressuscitou. Esse relato tão preciso de quem corre na frente, o que eles encontram dentro do sepulcro, João está escrevendo com detalhes. Ele está dizendo que o lençol que Jesus estava enrolado estava separado do lenço onde a cabeça dele estava enrolada, onde estava sobre a cabeça de Jesus. E ele escreve isso muitos anos depois. Mostra que esse dia foi um dia muito marcante para João. Foi um dia que mudou a vida dele. Porque foi nesse dia que ele creu que Cristo ressuscitou dos mortos. Eles estavam um pouco antes, durante o período de crucificação. João acompanhou todo aquele processo. Depois, eles ficaram no sábado escondidos, porque eles tinham medo de serem mortos. E não só com medo, eles também estavam desesperados, porque eles investiram muito tempo num projeto, um projeto de vida que é ser discípulo de Jesus. E antes dessa manhã do domingo, esse projeto tinha sido fracassado. Ele investiu todo aquele tempo, mas até aquele momento, ele imaginou que perdeu o seu tempo. Mas não. Naquela manhã, ele recebe a notícia de Maria Madalena, dizendo: eu estava no túmulo, não tem mais nada lá. E eles correm, João e Pedro. João corre mais rápido e chega e enxerga aquela situação de: cadê o corpo? Eu estou vendo os lençóis, mas não estou vendo o corpo. E nesse momento, eles creem que o que Cristo já tinha avisado aconteceu. Sim, Cristo ressuscitou. Pode ser que para você, meu irmão, minha irmã, pode ser que para você em casa, que está assistindo a gente aqui hoje, talvez você tenha uma caminhada com Cristo. Talvez você teve esse tempo de discipulado, de ouviu falar de Jesus, você caminhou, você fez coisas na igreja, mas talvez a ressurreição não faça o menor sentido para você. Talvez esse tempo de Páscoa, antes, era mais um tempo de comer ovo de Páscoa, de comer um chocolate, de visitar um parente mais longe, já que é sempre um feriado prolongado. Talvez a Páscoa seja isso para você. E não a comemoração de que Cristo venceu. A ressurreição de Cristo ordena a nossa vida. Porque Cristo ressuscitou, tudo que a gente faz aqui tem sentido. Como disse Paulo. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu espero
e eu oro para que a ressurreição entre no seu coração, para que você creia de fato de que Cristo ressuscitou e que tudo que ele prometeu é verdade e ele vai cumprir tudo até o final. Então isso nos dá esperança de que teremos a vida eterna como ele prometeu. A história continuou com Maria Madalena, que chega um pouco depois, provavelmente veio mais devagar, e encontra o cenário relativamente diferente. Ao invés do sepulcro vazio, ela encontra 2 anjos, que dizem para ela, ao perguntá-la, vendo naquela situação de choro, pergunta: quem você procura? E um pouco depois, aparece um homem atrás dela, ela se vira, e achando que é o jardineiro, pergunta: onde está o corpo do meu Senhor? Diga que eu vou lá buscar. E ele diz: Maria. E ela reconhece naquele instante que ela está falando com o Senhor. Ela está falando com Jesus. Ela tem uma atitude reverente, é uma atitude de quem tem profundo respeito, diz Rabone. Rabone é como mestre. Rabone é uma palavra do aramaico que era usada para professores e mestres, mas também era dirigida a Deus. Ela diz Rabone. E aí ele fala assim: não se detenha comigo, porque eu ainda não subi para o meu pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria tem essa experiência fantástica de encontrar Jesus ressurreto na porta do túmulo. E Jesus dá para ela uma ordem, que ela tem uma mensagem para dizer aos discípulos. E a mensagem é a seguinte: eu vou para o meu Pai, que é o Pai de vocês. Eu vou para o meu Deus, que é o Deus de vocês. Nesse momento, é a declaração concreta e sem sombra de dúvida de que o sacrifício de Jesus foi aceito. Não há mais dúvida que os discípulos não são mais discípulos, não são mais servos, agora são irmãos de Cristo. O que ele está dizendo aqui é assim: vá falar para aqueles que estavam comigo que agora nós somos irmãos. Vocês foram adotados por Deus. Nós que somos pecadores, que pecamos desde da época de Adão, estávamos escravizados pelo pecado. E a gente imagine a imagem: uma pessoa amarrada, escrava, que está sofrendo, com fome, com frio. Vem um dia alguém, estende a mão, tira daquela situação e fala assim: vamos embora, porque eu paguei o seu preço e agora você não é mais meu escravo, agora você é o meu irmão, porque o meu pai te adotou. Meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus se você foi adotado por Cristo, se você foi adotado por Deus. Deus não te trata mais como servo, te trata como filho. Você tem todos os direitos da filiação, assim como todos os deveres. Nós somos diferentes do resto da humanidade. Deus criou todas as coisas, todas, incluindo anjos, arcanjos, querubins e qualquer outra escala de anjos aí. Nós somos diferentes, porque nós somos filhos. Só na humanidade toda, em toda a criação de Deus, só nós somos chamados de filhos de Deus. Você não é qualquer um.
Não porque você é bom, mas porque Jesus morreu por você. E porque Ele ressuscitou e te arrancou do pecado, te arrancou da escravidão do pecado. Meu irmão, isso é muito. Você deveria se sentir bem com isso. Você deveria ter uma vida diferente. Você não é qualquer pessoa e você não pode se sujeitar às coisas desse planeta. Porque o seu pai não mora aqui. E a sua terra e a sua casa não é essa. A nossa casa é celestial. É para lá que a gente está indo. Não importa as nossas dificuldades aqui, não importa o quanto as coisas estão difíceis, não importa o quanto é ruim ficar em casa preso por causa dessa reclusão social. Não importa, porque esse tempo aqui vai ser tão curto e tão pequeno que daqui a pouco a gente vai se lembrar como um piscar de olhos. Eu já disse aqui outras vezes, ontem eu tinha 12 anos, daqui a pouco eu vou fazer 40. Tudo passa muito rápido. E quando a gente olhar lá de cima, para a vida que a gente teve aqui, todas as nossas dificuldades vão ser menores, vão ser pequenas. Então tenha esperança nessa vida, tenha esperança que a vida certa e a vida eterna é com Deus. E a nossa breve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Jesus, no final daquela tarde, vai até os seus discípulos e dá uma ordem a eles. E fala assim: assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Então, nós agora, com os privilégios da filiação divina, nós temos as obrigações. Nós fomos agora enviados a anunciar a ressurreição de Cristo. Sim, a sua vida foi transformada, você reconheceu hoje que Cristo te fez filho de Deus, que a morte do Calvário pagou pelos seus pecados, você creu em tudo isso. E agora, como filho, a gente tem que cumprir a ordem do Pai, que é pregar o Evangelho. Nós precisamos sair de onde a gente está. Em época de coronavírus, parece estranho, mas você tem um celular, você tem um telefone, você tem rede social, e você pode e deve continuar pregando o Evangelho, para que outras pessoas tenham também a vida eterna. O final desse capítulo tem uma frase muito bonita, que diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tudo que está registrado aqui é para que a gente creia que é verdade a ressurreição de Cristo, e crendo nisso, a gente tem a vida em nome daquele que morreu por nós. Essa é a mensagem que temos que crer. E essa é a mensagem que devemos anunciar todos os dias, em todo o tempo, para todas as pessoas. Porque Deus tem muitos outros filhos que ainda não foram resgatados. E cabe a nós sair do nosso lugar, sair da nossa casa, nem que nesse momento seja virtualmente, e pregar esse Evangelho a toda a nação e a todo o mundo. Mas que isso comece na nossa casa e com a nossa vizinhança. Eu queria orar por 2 motivos. Se você ouviu toda essa minha fala, todo esse sermão, e para você a ressurreição de Cristo não era uma verdade
que fazia diferença no seu coração, eu queria orar para que Deus te mudasse nessa noite. E eu também vou orar para que, se essa já é uma verdade que move o seu coração, mova também os seus pés a anunciar esse evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que nesse momento o Senhor nos transforme, o Senhor nos mude. Quem ouviu essa mensagem, quem teve essa experiência de reconhecer que a ressurreição de Cristo era necessária e pagou pelos nossos pecados, Senhor, que eles tenham a vida transformada. Que nesse momento o Senhor comece esse processo de transformação, que essa adoção que acabou de acontecer, ou já aconteceu antes, passe agora, Senhor, por um processo de separação também, Senhor, desse mundo. E que em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que são teus filhos se acheguem até o Senhor, se acheguem à tua casa e sintam paz e sintam prazer na convivência dos irmãos, ó Senhor. Eu peço que a tua família, essa família estendida da fé, cresça cada dia seja maior, seja aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Bonilha ou em qualquer outra igreja que professe que Cristo é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos. E, ó Pai, aquele que também já teve o seu coração transformado, eu peço que o Senhor ajude para que a gente também tenha força, para que nós tenhamos força para pregar o Evangelho. Que a nossa palavra seja de transformação, que da nossa boca, Senhor, saia sempre uma mensagem da ressurreição e que anunciemos o Teu Evangelho para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.